Olá, alunos! Agora vamos continuar então falando sobre o crescimento de pelos e cabelos. Bom, então como a gente falou, o cabelo ele tem uma fase anágena muito mais comprida do que a do pelo, por isso o cabelo cresce muito mais. E os cabelos eles crescem em torno de 1 centímetro por mês. Então, podendo variar, obviamente, de pessoa para pessoa, de fase do ano. Normalmente quando é verão o cabelo cresce mais rápido por causa do calor, porque o calor faz o quê? Ele aumenta a circulação sanguínea na região do couro cabeludo. E já no frio nós temos uma contração, então o metabolismo é mais lento. Então isso tudo vai variar. Então vamos falar sobre as fases do crescimento dos fios. Seja o corporal, seja o de cabelo. As fases são as mesmas. Muda apenas o tempo de cada fase, para o pelo corporal e para o cabelo. Então a gente tem a fase anágena. O que é a fase anágena? Fase anágena é a fase onde o fio cresce. Então nessa fase a gente tem uma raiz do cabelo muito mais ativa, com metabolismo mais alto, as células da epiderme estão produzindo bastante queratina, que é o material do fio de cabelo, então você tem uma alta divisão celular, e o fio ele vai se deslocando em direção à epiderme, com uma maior velocidade, que são então essas características da fase anágena. Então a fase anágena é aquela fase maravilhosa onde o fio está crescendo, onde a gente está bem feliz. E depois da fase anágena, nós temos a fase catágena. A fase catágena é tipo a fase anágena, só que mais lenta. O que acontece na fase catágena? Na fase catágena, a raiz do fio ele começa a se deslocar mais para a superfície. E aí ele se afasta dos vasos sanguíneos. Então ele vai receber menos nutriente. Com menos nutriente, a atividade celular fica mais lenta. Então o fio ele vai crescer ainda na fase catágena, mas ele cresce de forma bem mais lenta. Então a raiz do fio ele fica reduzido a 1/3 do seu tamanho. Ela começa a se contrair, porque ela está recebendo menos nutrientes, ela vai ficando mais fraquinha, mais magrinha. Porque quando ela está na fase anágena, ela está lá embaixo, bem próximo ali dos vasos sanguíneos, e ela vai subindo. Porque o bulbo, então, ele se aproxima da epiderme. E como tudo na vida, né, chega a morte. E a fase de morte de um fio é a chamada fase telógena. A fase telógena, então, ela é a fase de morte do fio. É quando o fio se solta da raiz. E quando a gente passa a mão no cabelo, e a gente pega algum outro fio de cabelo, e a gente vê que tem uma raizinha seca ali, é o fio que já estava numa fase telógena. O cabelo ele cai sozinho, então, ou ele cai sozinho, ou ele cai por ação mecânica. Essa fase telógena, ela pode durar 4 meses. Então o fio ele pode ficar morto no teu cabelo 4 meses. Mas em geral isso não acontece porque a gente pelo menos lava o cabelo, né? Então no ato de lavar o cabelo sempre vai cair um ou outro fio. Esses fios são os fios da fase telógena. Os fios da fase anágena que caem, eles só vão cair com muita força. Ou seja, quando você passa a escova com muita força no cabelo, ou quando, sei lá, você está na briga lá, brigando com a inimiga e arranca os pedaços de cabelo dela, daí você está arrancando cabelo da fase anágena também. O cabelo da fase anágena, quando você arranca, ele dói. O da telógena você nem sente, ele simplesmente cai. E a gente tem, então, uma chamada fase de latência. Porque o fio cai, né, ele sai do teu cabelo, mas aquela raiz ela retorna, mesmo sem o fio, ela volta lá para onde a gente tem uma papila dérmica, que fica bem próximo lá dos vasos sanguíneos. Ele volta para ser irrigado novamente pela circulação sanguínea, para criar um novo fio. Então aquele fio que caiu, ele vai voltar a nascer. Quem tem calvície tem esse problema que
o bulbo morre completamente, ele não volta para essa fase de latência para renascer. Daí ele fica morto e não volta a nascer cabelo naquela região. Nas pessoas que não têm calvície, o fio retorna para aquela região mais profunda do bulbo capilar para ser irrigado novamente e gerar um novo fio. Agora, então, observem comigo aqui nessa imagem. E nessa imagem a gente tem, então, mostrando o esquema da fase de crescimento de cabelo. Aqui, então, a gente tem o seguinte, a fase anágena. Vocês podem ver que o fio está bem lá embaixo, bem profundo, né? Na derme. Apesar que vamos lembrar, né? O fio ele fica na epiderme. Então, na verdade, isso aqui é um prolongamento da epiderme, que vai bem lá para baixo, para ser irrigado pela corrente sanguínea, através disso aqui que vocês estão vendo, que está marcado como papila, que é a chamada papila dérmica, que é onde você vai ter a irrigação sanguínea para as células que produzem a queratina que vai fazer o fio capilar, ou o fio do pelo corporal, tanto faz. E aí, conforme você entra na fase catágena, vocês podem ver aqui que o bulbo capilar, ou folículo piloso, ele vai se afastando da papila dérmica. E ele vai indo em direção à epiderme, a camada mais externa da epiderme, até ele chegar na fase telógena, que é quando ele cai. E aí, a papila dérmica irriga novamente a epiderme para ela reconstituir, fazer um novo fio de cabelo. Aqui nós temos uma outra imagem, onde ela mostra de uma forma mais detalhada. Nós temos então aqui as células da epiderme, que são especializadas em produzir a queratina para formar o fio. Mostrando aqui também uma fase anágena, a fase catágena, onde você tem o afastamento do bulbo capilar, e a fase telógena, que é quando o fio vai cair e ele se desgruda completamente da papila dérmica. Voltando aqui para mim, então, agora nós vamos falar sobre o que determina o crescimento dos pelos e cabelos. O que faz o cabelo crescer? A gente já viu que ele cresce, ele tem as suas fases de crescimento, mas ele precisa de algo que manda ele crescer. E a gente precisa de duas coisas: hormônios. O hormônio, ele é o sinal químico que vai avisar para que a nossa epiderme produza os fios. E ele precisa de uma outra coisa também. Ele precisa de material de construção. Não basta você chegar e dar ordem através dos hormônios. Ele precisa de matéria-prima, que vem da onde? Vem da nossa alimentação. Então, hormônio e nutrição são os fatores que, combinados, mantêm o crescimento normal dos pelos e dos fios de cabelo. E quais são os hormônios, então, que fazem, que estimulam o crescimento de cabelo e de fio e de pelo? Quem vai fazer isso é a testosterona. A gente já falou e a gente fala em algumas disciplinas que a testosterona, ela é um hormônio responsável por características masculinas. Então, entre outras coisas, a testosterona ela faz crescer pelo. E o que vai fazer, então, inibição do crescimento de pelo? Os hormônios que inibem a atividade de testosterona, que são os hormônios femininos, como o estradiol e a prolactina. Então, a testosterona, para reforçar, ela é um hormônio esteroidal, derivado do colesterol, e androgênico, ou seja, responsável por desenvolver características masculinas. A testosterona, ela é então produzida aonde? Ela é produzida no caso dos homens, ela é produzida nos testículos, lá por um grupo de células chamadas células de Leydig. E na mulher, ela também é produzida, e nesse caso ela pode ser produzida pela glândula suprarrenal. Então a mulher ela também tem testosterona, porém em uma menor quantidade. Por isso a mulher
não costuma ter tantos pelos corporais se comparado ao homem. Então agora nós vamos fazer uma pausa e em seguida retornaremos para falar da composição do fio de cabelo.